Elas saem para trabalhar. Algumas voltam com cicatrizes, outras nem voltam. Você acha que conhece a noite? Acompanhe com a gente essas histórias primeiro. Eu sempre achei que sabia identificar um cliente perigoso. A gente desenvolve um sexto sentido, sabe? O olhar, o jeito de falar, até a escolha do lugar dizem muito. Mas aquele homem, ele era diferente, polido demais, educado demais. Quando alguém tenta parecer perfeito, é porque está escondendo alguma coisa. Mesmo assim, aceitei, porque precisava do dinheiro e porque ele pagou adiantado. Me pediu para ir até um hotel velho no centro de Campinas. Disse que gostava de lugares discretos. Achei estranho, mas não questionei. Chegando lá, vi que era um daqueles prédios antigos, com carpete fedendo a mofo e paredes descascando. O recepcionista nem olhou na minha cara, só me entregou a chave e apontou para o elevador. Subi sozinha, como ele pediu. O quarto era o de número 112. Corredor escuro, lâmpada piscando. A maçaneta estava fria demais, como se ninguém usasse aquele quarto há tempos. Quando entrei, a luz não acendia. Usei o celular para iluminar. Ele estava sentado na beirada da cama, como se já me esperasse. Usava um terno escuro, gravata justa. Sorriu e disse: "Pontualidade é algo raro hoje em dia." Fingi que sorri também, tentando esconder o desconforto. O quarto era esquisito. Cortinas pesadas, espelho embaçado, carpete manchado. Mas o que me incomodou mesmo foi o cheiro. Não era mofo, era algo mais cru, como carne passada. Perguntei se estava tudo certo e ele respondeu: "Ainda não, mas vai ficar." Fiquei parada, sem saber se isso era alguma cantada esquisita ou aviso. Ele me ofereceu um copo de vinho. Recusei. Disse que preferia trabalhar sóbria. Ele insistiu. A taça já estava cheia, o líquido vermelho vibrando na luz do celular. Tive a impressão de que o copo tremia na mão dele, ou talvez fosse minha mão. O silêncio no quarto era sufocante. Sem TV, sem som de rua, sem nada. Era como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Tentei quebrar o gelo, fazer alguma piada, mudar o clima, mas ele não ria, só me observava. Olhos fundos, expressão dura, como se estivesse esperando que eu fizesse algo errado. Foi aí que reparei no canto do quarto. Uma mala preta, semi-aberta, com algo enrolado num pano branco. Achei que fosse roupa. Até que vi um cinto. Um daqueles de couro grosso, manchado. Naquele instante senti meu corpo inteiro arrepiar. Tentei manter a postura. Disse que precisava ir ao banheiro. Ele apontou sem dizer nada. No banheiro, travei a porta. Olhei meu reflexo. Eu estava suando frio. Pensei em pular pela janela, mas não dava. 5º andar. E a janela tinha grades. Mexi no celular, sem sinal. E o Wi-Fi, sem conexão. A ficha começou a cair. Ele sabia o que estava fazendo. Escolheu o hotel certo, o quarto certo, um lugar fora do radar, sem câmeras, sem funcionários atentos. Quando saí do banheiro, ele estava em pé, perto da mala. Me olhou e disse: "Tem certeza de que quer continuar com isso?" Fingi calma. "Tenho." Só que por dentro tudo gritava para eu correr. Só não sabia como. Quando ele se virou, vi uma marca na nuca dele. Um corte antigo, costurado, feio. Algo me dizia que aquilo não era de acidente. Tentei me aproximar da porta discretamente, mas ele notou. "Tá com pressa?" perguntou. Sorri falso. "É que tenho outro cliente mais tarde." Ele se aproximou. "Você não vai ter outro cliente, não depois dessa noite." Foi aí que perdi o controle. Corri até a porta, tentei abrir, trancada. A chave não estava mais na fechadura. Olhei para ele. E pela primeira vez ele não estava mais sorrindo. Só me olhava com pena. "Não era para ser com você," ele disse, "mas eu cansei de escolher." Me aproximei da janela sem saber o que fazer. Foi quando ele puxou a mala até o centro do quarto. Ele abriu a mala devagar, como quem desenrola um presente antigo. A luz fraca do corredor entrava pela fresta da porta, iluminando um tecido vermelho escuro que cobria algo maior.
Quando ele puxou, eu vi uma boneca, daquelas antigas de porcelana, mas estava quebrada, com o rosto rachado e os olhos arrancados. O detalhe que me gelou foi o colar no pescoço da boneca. Era igual ao meu. Levei a mão instintivamente ao peito. O colar que eu usava desde adolescente, presente da minha avó. Aquilo não fazia sentido. Você já esteve aqui antes, ele disse, como se eu fosse uma repetição, uma peça trocada num jogo que só ele entendia. Eu não sabia se era loucura, se era algum delírio dele, mas tudo dentro de mim gritava que aquilo era real. Tentei acalmar a respiração, mas meu peito ardia. Ele começou a falar de outras garotas, de nomes que eu não conhecia. Contava como cada uma tinha aceitado o vinho, como ficavam mais calmas depois, como deixavam de resistir. Você é a 12ª, disse, e pela primeira vez pareceu frustrado. Mas você estragou o ritual. Aquilo não era só violência, era algum tipo de jogo macabro. De repente ele começou a arrancar o próprio terno. Por baixo, usava uma camiseta manchada de tinta, ou sangue, eu não sei dizer. E no peito, havia cicatrizes, cortes simétricos, linhas que formavam uma estrela incompleta. Eu tentei todas as formas. Nenhuma voltou. Talvez você volte, ele sussurrou. Me aproximei da cômoda devagar, como se procurasse algo sem que ele notasse. Encontrei uma tesoura, daquelas pequenas, de unha, mas era tudo o que eu tinha. Quando ele se virou para pegar algo dentro da mala, eu avancei. Acertei o ombro dele com tudo. Ele gritou, mas mais de susto do que de dor. Cambaleou e eu corri de novo até a porta, ainda trancada. Ouvi ele se arrastando, resmungando palavras sem sentido, quase um mantra. Bati na porta, gritei por ajuda, mas o silêncio do hotel era absoluto. Lembrei da janela do banheiro. Corri para lá. Tentei forçar as grades. Não cederam. Ele veio atrás de mim, mancando, segurando o ombro. Você não entende, eu precisava disso. Elas me falam nos sonhos, elas dizem onde encontrar vocês. Pegou algo do bolso, um saquinho. Dentro, fios de cabelo, cabelos meus. A partir daquele momento, eu deixei de pensar com lógica. Me transformei em puro instinto. Corri de volta para o quarto, joguei o colchão no chão, procurei por qualquer coisa que pudesse me ajudar. E encontrei uma chave, escondida dentro da fronha de um dos travesseiros. Ele gritou não quando viu, mas já era tarde. Enfiei a chave na porta e girei com força. Ela abriu com um estalo seco. Saí correndo pelo corredor descalça, sem olhar para trás. O elevador demorava, desci as escadas, 5 andares de corrimãos gelados e degraus úmidos. Quando cheguei na recepção, o mesmo homem de antes nem se mexeu. Só levantou os olhos e disse, você foi mais rápida do que as outras. Aquilo me travou. Como ele sabia? Fugi pela rua. Peguei um carro por aplicativo a 2 quarteirões dali. Fiquei em silêncio o caminho inteiro. O motorista tentou puxar papo, mas eu só queria sair dali. Dormi na casa de uma amiga naquela noite. Apaguei o número daquele cliente. Quebrei o chip. Mas eu sabia, aquilo não tinha terminado. E não terminou mesmo, porque semanas depois ele voltou. Não em pessoa, mas em sonhos. E toda vez que eu acordo, encontro algo diferente no meu quarto. Uma mecha de cabelo, um botão, uma miniatura de mala e o mais assustador, uma boneca, igual àquela do quarto, toda vez com mais partes faltando. Como se alguém estivesse montando ela de novo, aos poucos, no meu mundo, para quando eu estiver pronta para voltar. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque o próximo relato pode ser ainda melhor. Eu sempre fui discreta, sem anúncio em site, sem rede social, só clientes fixos, indicações. Meu público era fechado e eu gostava assim. O combinado era simples, hotel bom, pagamento adiantado, sem fantasia estranha. Mas teve um homem, um único, que furou todas as barreiras. E quando percebi, já era tarde, porque ele sabia tudo sobre mim.
inclusive coisas que nem eu lembrava mais. Tudo começou quando uma amiga me indicou. Disse que o cliente era culto, rico, do tipo que só queria companhia para jantar. Aceitei porque estava no aperto. Fui até um restaurante caro no centro do Rio. Ele chegou de terno bege, barba feita, óculos escuros mesmo de noite. Quando tirou os óculos, senti um calafrio. Não pelos olhos, mas pelo modo como ele me olhava. Como se me reconhecesse. Conversamos. Ele parecia saber do meu gosto por vinho argentino, pelo nome do meu gato que morreu quando eu era criança, até da tatuagem que eu tenho escondida atrás da orelha. Fiz minha lição de casa, ele disse. Achei que fosse só um jeito estranho de puxar assunto, mas aquilo grudou na minha mente, porque nem na internet essas coisas estavam. Ele não devia saber. Depois do jantar, me ofereceu o triplo do valor para subir com ele até o apartamento que alugava por temporada. Disse que era ali perto, cobertura de prédio novo, vista para o mar. Por impulso, aceitei. Ele me levou de carro. No caminho, falou coisas estranhas. Às vezes, a gente encontra alguém que carrega as peças que faltam. Perguntei o que queria dizer com aquilo. Ele sorriu. O prédio era limpo demais, sem porteiro, só senha na porta principal. O elevador era espelhado e eu evitava olhar para ele. O silêncio do lugar me dava agonia. No andar da cobertura, uma luz azul suave iluminava o corredor. Entramos. O apartamento parecia cenário de revista, impecável. Mas havia algo fora do lugar. Um quadro enorme, cobrindo quase a parede toda. Era um retrato. Não uma pintura, uma foto, mas não era arte moderna nem uma imagem abstrata. Era uma mulher, sozinha, nua, sentada numa cadeira antiga, com o rosto coberto por um véu branco, e ao redor dela, símbolos estranhos riscados no chão. Eu gelei, porque aquela mulher era idêntica a mim. O corpo, o formato dos ombros, até a cicatriz que tenho na coxa. Fingi não ter reparado. Disse que precisava ir ao banheiro. Lá dentro travei a porta. Me olhei no espelho, tremendo. Pensei em fingir um mal-estar, inventar uma desculpa. Mas quando saí, ele me esperava do lado de fora. Você viu, né? Ele perguntou. Fiquei muda. Ele se aproximou e encostou a mão no meu ombro. Era você, na outra vida. Você sempre volta. Tentei puxar assunto, levar para o lado do fetiche, como já fiz com um cliente doido antes. Mas ele não estava atuando. Estava crente daquilo. Começou a falar de rituais, de reconexão espiritual, de vidas interrompidas. Dizia que eu já fui queimada viva por traição, que minha alma gritava por redenção e que ele era o portador, o único que podia completar o ciclo. Nesse momento comecei a buscar alguma saída. A porta estava fechada com senha e o controle ficava no bolso dele. Me ofereci para beber algo, tentando distrair. Ele foi até a cozinha. Aproveitei para correr até a porta. Forcei. Nada. Ele voltou devagar, como se já esperasse. Você precisa aceitar. Se não for agora, vai ser na próxima vez. E pegou uma caixa de madeira do armário. Abriu com cuidado, como se fosse frágil. Dentro havia uma máscara, daquelas antigas venezianas, dourada e vermelha, e um colar de ferro com uma cruz invertida no centro. Se vestir com isso é parte do processo, disse ele. Comecei a chorar. Pela primeira vez em muito tempo, porque não era só medo, era uma sensação horrível de déjà vu. Como se eu já tivesse vivido aquilo. Eu nunca fui religiosa, mas naquele momento rezei. Não por salvação, mas por lucidez, porque o que eu via não podia ser real. O homem colocou a máscara com delicadeza sobre a mesinha de centro, depois o colar. Se ajoelhou diante de mim. Você não lembra, mas seus ossos lembram. Seu sangue lembra. Começou a recitar palavras em outra língua. Olhos fechados, como num transe. A luz do apartamento ficou mais fraca, ou foi minha visão que escureceu. Tudo girava. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Não sei se foi medo ou alguma substância. Comecei a ouvir sussurros.
de verdade, vindo do quarto fechado, atrás de uma porta trancada. Vultos passavam no canto da minha visão. Não me aproximei. Só queria sair dali viva. Quando tentei correr de novo, ele gritou. Um grito seco, agudo, que parecia vir de outra garganta, de outro corpo. Você não pode quebrar isso de novo. E veio para cima de mim. Eu chutei a mesinha com a máscara. O colar caiu no chão e quebrou em dois. Ele parou, travou no meio do passo, caiu de joelhos, começou a tremer, se debater, babar. E depois ficou em silêncio. Aproveitei e corri até a cozinha. Peguei uma faca pequena e voltei. O homem estava imóvel, mas respirando. Não arrisquei. Cortei o bolso da calça dele, peguei o controle da porta. Digitei o código várias vezes até acertar. Quando abriu, desci pelas escadas, descalça. Meu coração parecia que ia rasgar o peito. Quando cheguei à rua, me joguei no chão e chorei como criança. Depois de alguns minutos, consegui chamar um carro. Voltei para casa de táxi. Fiquei uma semana sem sair da cama. Febre, enjoo, pesadelos. Mas o pior não foi o que vivi naquela noite. Foi o que encontrei dias depois. Uma caixa de madeira igual a dele deixada na minha porta. Dentro, a mesma máscara. E um bilhete escrito com minha caligrafia. Você voltou. Joguei fora, troquei o número, mudei de cidade. Mas nunca mais consegui dormir com a porta do quarto fechada, porque sei que ele está por aí, ou o que habita nele. E sei que algum dia, mesmo sem querer, eu vou voltar. Porque no fundo, talvez ele esteja certo. Talvez eu carregue mesmo alguma coisa antiga, algo que me condena, algo que não termina nunca. O que me resta é esperar. Esperar que da próxima vez eu tenha forças para resistir. Ou que finalmente entenda o que tanto ele via em mim. Porque desde aquele dia, todo espelho parece mostrar mais do que meu reflexo. E às vezes, juro por tudo, vejo meu rosto coberto por um véu branco, parada, sentada, esperando alguém me reconhecer. Já faz tempo que eu só atendo fora da cidade. Menos chance de encontrar conhecido, menos fofoca, menos problema. Aquela noite foi uma exceção. O cara entrou em contato pelo número antigo que eu já nem usava mais. Disse que alguém confiável passou meu nome. Pediu encontro num motel na saída para Itaguaí. Fiquei na dúvida, mas a voz dele era calma, gentil até demais. Ele disse que já tinha deixado tudo pago. Só era para eu chegar e perguntar pelo quarto 33. Achei estranho, porque geralmente é a gente que reserva. Mas o dinheiro falou mais alto. Peguei o carro e fui. A chuva caía grossa. Na recepção, o atendente nem me olhou. Só empurrou a chave por debaixo do vidro. O corredor até o quarto parecia maior do que devia. O quarto era limpo, mais do que o normal para um motel de beira de estrada. Frigobar cheio, TV ligada num canal de música ambiente. Mas o que me incomodou foi o cheiro. De novo aquele cheiro. Como se carne tivesse sido guardada ali dentro por muito tempo. E tinha uma mancha no carpete, marrom escuro, recente. Fiquei olhando para aquilo enquanto ele chegava. Veio a pé, de terno azul, sapatos molhados, sem guarda-chuva. Entrou sorrindo, como se nada estivesse fora do lugar. Tinha um cheiro forte de colônia misturado com ferrugem. Me cumprimentou com um beijo na mão. Disse que me conhecia de muito tempo atrás. Achei que fosse conversa fiada, mas ele começou a citar lugares onde morei. Até meu apelido de infância ele sabia. Aquilo me travou. Perguntei quem tinha passado meu contato. Ele desviou. Disse que o destino cuidava dessas coisas e que não era a primeira vez que a gente se encontrava. Aquilo me deu um nó no estômago. Disse que queria tomar banho primeiro. Entrei no banheiro e travei a porta. Quis ligar para alguém, mas meu celular estava sem sinal. Nenhuma barrinha. Nada. Quando saí, ele estava deitado na cama, completamente vestido, olhando para o teto. Disse que tinha tido um sonho comigo, que no sonho eu saía de dentro do chão,
com o rosto sujo de terra, sem olhos. Mas mesmo assim você me via, ele disse. Fiquei calada. Pensei em ir embora, mas ele se levantou e trancou a porta por dentro. Agora não tem mais volta. Fui até minha bolsa discretamente, mas ela já não estava lá. Ele apontou para a cadeira no canto. Tinha colocado tudo em cima, dobrado. Disse que não ia me machucar, que só queria refazer o caminho. Começou a andar em círculos pelo quarto. Murmurava palavras estranhas, como se fosse uma reza. Abriu a gaveta da cômoda e tirou de lá um caderno. Mas não era qualquer caderno. Era meu, ou igual ao meu. A mesma capa, os mesmos adesivos da adolescência. E dentro, páginas com coisas que eu lembrava ter escrito, mas nunca mostrei a ninguém. Poemas ruins, pensamentos soltos, nomes de crush da escola. Aquilo não fazia sentido. Ele dizia, você enterrou isso com a roupa do seu avô. Eu vi. E eu realmente tinha feito isso. Mas ninguém sabia. Me senti nua, exposta, como se ele tivesse vivido dentro da minha cabeça. Comecei a perguntar quem era ele. De verdade, ele disse que era só alguém que cuida das conexões esquecidas. E que eu era uma delas. Você está viva por pouco tempo, ele falou. Por algum erro. E me mostrou uma foto, em preto e branco, de um corpo, enterrado até o pescoço, com meu rosto. A foto era antiga, gasta, mas era eu, mais nova, cabelos embaraçados, olhar apagado. Você ficou lá por 7 dias antes de acharem, ele disse, mas não devia ter voltado. Comecei a chorar, porque agora eu lembrava, não da imagem, mas da sensação, do cheiro de terra, do frio, do peso. Eu já tinha sido enterrada viva, só não sabia se sonhei ou se aquilo foi apagado. Tentei dizer a mim mesma que era coincidência, delírio, alguma brincadeira macabra, mas não tinha como. Ele sabia demais, e o cheiro de terra, desde que entrei no quarto, só aumentava. Disse que algumas almas voltam porque carregam dívida. Você escapou, mas o vazio veio atrás, e então apontou para a parede. Atrás do espelho havia uma marca, como uma rachadura. Ele encostou os dedos ali e o espelho tremeu, literalmente, como água batendo em vidro. E do outro lado, por um segundo, juro que vi eu mesma, mas com o rosto diferente, inchado, sujo, ferido. A mesma blusa rasgada que eu usava quando desaparecia aos 16 anos, num caso nunca resolvido da cidade. Minha mãe dizia que eu tive amnésia, mas aquilo... Você não fugiu. Foi puxada de volta, ele disse, e começou a tirar do bolso um punhado de terra. Colocou na minha mão. Sente, cheira, te pertence. O peso do mundo caiu sobre meu peito. A cena do corpo na foto, o gosto de barro na boca, as vozes abafadas, tudo voltando aos poucos. Eu tinha esquecido, enterrado, apagado. E ele, seja lá o que fosse, reabriu tudo. Perguntei o que ele queria. Só que você aceite, respondeu, e que quando a hora chegar, não resista. Comecei a gritar, a bater na porta. O atendente não veio. Ninguém veio. Só o som da chuva batendo no telhado. Ele se afastou, foi até o banheiro. Fiquei sozinha, e naquele silêncio ouvi algo vindo do armário. Um sussurro, daqueles que ninguém consegue fingir. Abri com a mão tremendo. Lá dentro, empilhadas, havia roupas, minhas roupas, peças que eu perdi anos atrás, calcinhas, sutiãs, uma camisa que sumiu na infância, fotos minhas com olhos riscados, tudo embrulhado em jornal velho, e num dos pacotes, a pulseira que minha avó tinha dito que tinha sido enterrada comigo. Eu comecei a vomitar. O mundo girava. Ele voltou calmo, como se nada tivesse acontecido. Disse que não era para eu sofrer. Você vai voltar a dormir, dessa vez por completo. Pegou o colar de contas do bolso e começou a rezar em voz baixa. Eu agarrei um pedaço de metal que achei no chão e acertei ele na lateral da cabeça. Ele caiu, corri até a porta. Estava destrancada agora. Fugi sem olhar para trás. Fiquei 2 dias desaparecida de novo, sem saber onde estava.
Quando acordei, estava num hospital. Disseram que fui encontrada caída na estrada, em choque, sem documentos, sem sapatos, sem memória do que aconteceu depois de sair daquele motel. Voltei para casa, queimei todas as roupas, troquei o número, mas às vezes ainda sinto gosto de terra quando acordo. E sonhei de novo com o espelho, o mesmo do quarto. Só que agora a rachadura se espalha e do outro lado minha outra versão sorri. Não é mais de sofrimento, é de alívio, como se a troca estivesse próxima. E eu só espero que, se um dia ela sair, eu não esteja mais aqui dentro para ver o que ela veio buscar. Eu atendo por aplicativo. É mais fácil, mais rápido e evita contato direto até a hora marcada. Perfil com foto borrada, código de segurança, pagamento antecipado. Nunca tive problema sério, até aquele cliente. O nome era comum. A foto de perfil parecia tirada de banco de imagens. Só uma sombra masculina, nada demais. Me mandou o endereço de um flat na Barra. Era meio-dia, sol forte. O prédio era novo, com fachada de vidro e portaria moderna. Subi sem ser anunciada, como ele pediu. O elevador tinha espelhos por todos os lados e, pela primeira vez, não consegui me olhar. Parecia que alguma coisa bloqueava meu reflexo, ou talvez fosse só cansaço. Toquei a campainha. Ele abriu quase de imediato. Alto, magro, de máscara preta no rosto. Não era pandemia. Ele só disse que tinha alergia. Me pediu para não tocá-lo de imediato, só conversar. Disse que gostava de conhecer primeiro, criar um ambiente energético confortável. Fiquei desconfiada, mas mantive a postura. O apartamento era estranho. Sem móveis, exceto uma cadeira no centro da sala, uma câmera no canto e 3 celulares sobre o chão, lado a lado. Perguntei sobre os celulares. Ele respondeu que eram parte de uma instalação, que ele documentava interações humanas, como arte. Você também vai virar parte, ele disse. Achei que fosse uma brincadeira, até ver o que passava nas telas. 3 mulheres, diferentes. Todas paradas, olhando diretamente para a câmera, como se estivessem hipnotizadas. Uma delas era uma amiga minha, sumida. Engoli seco. Perguntei o nome dela, testando. Ele desviou. Disse que nomes são cascas, que o que importa é a energia contínua. Levantou e apontou para a cadeira. Senta, é só uma conversa. Recuei. Ele insistiu. Se não sentar, o ciclo não começa e você não vai sair. Meu corpo gelou, olhei para a porta, trancada, nenhum trinco visível, nenhuma maçaneta. Era como se nunca tivesse existido. Tentei manter a calma. Falei que era atriz, que estava tudo bem, que podia participar da instalação. Ele sorriu, mas seus olhos estavam secos, sem vida. Foi até um dos celulares e ligou o áudio. A voz da minha amiga começou a sair dali. Fraca, monótona. Eu aceitei, repetindo sem parar, como um mantra programado. Meu estômago revirou. Levantei devagar, disse que ia ao banheiro, ele autorizou. Quando fechei a porta, travei com tudo que tinha. Comecei a vasculhar com os olhos, não havia janela, o espelho era uma tela, não mostrava meu reflexo, mostrava a sala. Mas de outro ângulo, um que eu não conseguia ver fisicamente. E nessa imagem havia uma 4ª mulher, sentada na cadeira. E era eu. Voltei para a sala. Ele estava de pé, me esperando. Ela já te viu. Apontou para a câmera. Agora é com você. As luzes se apagaram. Tudo ficou preto por um segundo. Quando voltou, ele não estava mais lá. Nem os celulares, nem a cadeira. Só um aviso na parede, escrito em giz. Você está sendo observada. Se continuar, vai desaparecer como elas. A porta, ainda sem tranca. Pensei em quebrar o vidro, mas não havia janela. Era um cubo, um ambiente montado, como um cenário de teatro. Quando comecei a gritar, a TV ligou sozinha. Uma transmissão ao vivo, da minha rua, da frente do meu prédio. Minha irmã chegando em casa.
meu cachorro no portão. Era como se alguém já estivesse lá, me substituindo, e eu ali dentro, presa, assistindo à minha própria vida. Tentei desligar a TV, não consegui. Ela continuava transmitindo minha rua, meu mundo, como se fosse um reality show sombrio. Cada segundo que passava, algo parecia mais errado. Pessoas passando por mim e não notando. Um entregador falando com alguém que tinha meu rosto. E eu ali, em outro lugar, numa sala sem saída, sendo vigiada por alguém que sabia tudo sobre mim. Me aproximei da parede onde antes havia a porta. Passei a mão. Era lisa, como se nunca tivesse havido abertura. A luz oscilava. Comecei a gritar. Chorei. Sentei no chão. A mesma voz da minha amiga ecoou do alto-falante. Aceita e para de lutar. Ninguém vai lembrar que você existiu. Eu repeti que aquilo era loucura, que alguém ia me procurar. Mas no fundo, sabia que não. Peguei um dos cabos da televisão e comecei a forçar contra a parede. Bati com tudo. Rasguei o dedo, tentei usar como alavanca. Nada. O cômodo parecia feito de concreto puro. Foi quando percebi a câmera de novo, no alto da parede. Estava ligada, com uma luz vermelha piscando. Alguém assistia. Eu não sabia quem, nem de onde, mas eles sabiam que eu estava ali. Deitei no chão e fingi estar desmaiada. Minutos se passaram, nada aconteceu, até que uma portinhola lateral se abriu, pequena, rente ao rodapé. Por ali passaram uma bandeja com água e um comprimido, como se fosse hospital, ou prisão, ou cativeiro. Eu não toquei em nada, mas entendi. Aquilo não era uma noite de programa. Era um sequestro tecnológico, ritual moderno. Comecei a pensar nos outros casos. Amigas sumidas, desaparecidas sem vestígios, vistas pela última vez entrando em prédios modernos, flats, motéis, sempre com pagamento antecipado, sempre em locais sem câmeras externas. Ninguém nunca encontrou nada. Mas e se elas não tivessem sumido? E se só tivessem sido substituídas? A luz piscou mais uma vez. A câmera fez um som mecânico. A TV agora mostrava a imagem de dentro do quarto. E eu estava dormindo, mas não ali, em outro lugar. Meu corpo deitado na minha cama, minha boca entreaberta, como se nunca tivesse saído. Mas eu sabia que não era eu, porque aquela versão se mexia diferente, como um ator mal treinado, imitando meus gestos. A tela escureceu. A voz voltou. Seu contrato foi absorvido, presença transferida, corpo substituído. Eu comecei a gritar, a esmurrar a parede, a suplicar. Mas não adiantava. Tudo estava programado. Ele não me escolheu à toa. Ele me estudou, me seguiu, copiou cada gesto, cada respiração. Agora, o que ficou de mim era só sombra atrás da lente. 3 dias depois me acharam desmaiada na rua, sem documentos, com um crachá falso no pescoço e uma roupa que não era minha. Me levaram para o hospital. Disseram que eu tive um surto, mas a mulher no espelho, aquela que hoje me olha com mais confiança do que eu mesma, não é mais eu sou a outra, a que foi deixada, a que ninguém mais reconhece. Tento contar, mas ninguém acredita. Porque, tecnicamente, eu nunca estive ausente. Meu celular continuou ativo. Meu Instagram postou fotos durante o período. Uma live foi feita. Tudo como se eu estivesse bem. Até mesmo a minha mãe diz que conversou comigo por vídeo. Mas não fui eu, foi a outra. E agora só resta esperar que alguém veja a troca acontecer de novo. Sempre que o verão começava, eu ia para o litoral. 3 meses de alta demanda, dinheiro fácil, cliente de fora. Era uma rotina que eu já conhecia. Apartamentos alugados, encontros em pousadas, silêncio entre um atendimento e outro. Mas teve um cliente que não era dali, não era de lugar nenhum, na verdade. E depois que aceitei aquele serviço, nada mais em mim voltou ao normal. O pedido veio por uma atendente que intermedia programas na praia. Cliente fixo, reservado, bem pagador, mora numa casa afastada.
Me passou um endereço estranho, sem número, só uma descrição. Casa azul de portão branco, depois da trilha do Costão. Já achei esquisito aí, mas o valor era alto, uma noite inteira, tudo pago adiantado e com bônus se eu não fizesse perguntas. Peguei uma mochila, uma muda de roupa e fui a pé pela trilha. O lugar era isolado. Parecia que eu atravessava algum tipo de fronteira invisível. A mata fechada, o som das ondas quebrando longe e nenhum sinal de telefone. Depois de uns 20 minutos, achei a casa. Azul desbotada, portão branco descascando, janelas com cortinas pesadas. Bati palma, ninguém respondeu. A porta se abriu sozinha, sem barulho. Lá dentro, um corredor longo, silencioso. O ar era gelado, mesmo com o sol forte lá fora, um cheiro de madeira molhada, guardado. Quando entrei, vi que a casa era maior por dentro, muito maior, como se fosse outro espaço, outro tempo. A sala parecia de outro século. Móveis antigos, um relógio parado às 13h20, cortinas fechadas. Do fundo da casa surgiu ele. Alto, magro, pele clara demais, olhos escuros demais. Usava roupas antigas, camisa abotoada até o pescoço, sapato de couro que fazia som no assoalho. Me cumprimentou com um gesto de cabeça. Fico feliz que tenha vindo. A voz era baixa, mas firme. Me ofereceu chá. Recusei. Disse que preferia começar logo. Mas ele só sorriu. Antes, precisamos conversar. Sentei no sofá. A madeira rangia sob meu corpo. Ele sentou de frente para mim. Começou a falar sobre o mar, sobre como as coisas afundam e nunca mais voltam, sobre quantas coisas as ondas escondem. Eu fingia ouvir, mas algo ali me incomodava. O tempo não passava. A luz do sol pela fresta não se movia. Olhei para o relógio de novo. Ainda marcava 3h20. Ele se levantou e me pediu que o acompanhasse. Fomos por um corredor que parecia mais longo do que a planta da casa permitiria. Ao final, uma escada estreita descia até um porão. Hesitei. Ele disse: "É lá embaixo que os registros são feitos." Questionei o que ele quis dizer. Ele me olhou sério. Toda presença precisa ser documentada, antes de ser esquecida. Desci. As paredes eram de pedra, frias. Lá embaixo, dezenas de caixas, papéis amarelados, fotos antigas, fichas com nomes, muitos nomes, todos de mulheres. Algumas fotos estavam queimadas, outras riscadas, mas reconheci uma delas. Era a Mariana, uma garota que sumiu há 2 verões. Vi o rosto dela na ficha com a palavra encerrada escrita em vermelho. Fiquei paralisada. Ele se aproximou por trás, colocando a mão no meu ombro. "Não se preocupe, a sua ainda está em branco." Me virei, empurrei ele, subi as escadas. Mas a casa não era mais a mesma. A sala estava diferente. As paredes com símbolos riscados. Um cheiro forte de sal e vela queimada. E uma voz vindo de dentro das cortinas. Mais uma chegou. Corri até a porta, trancada. Sem tranca visível, sem fechadura. Ele surgiu novamente do outro lado da sala. A casa escolhe quem entra e só devolve o que quer. Comecei a bater nas paredes, gritar, correr pelos cômodos. Todos levavam ao mesmo lugar. A sala. Sempre a sala, com o relógio marcando 3h20. Sempre o mesmo cheiro. Sempre ele parado, me esperando. Sentei no chão, sem forças. Tudo em mim queria acordar, sair, correr. Mas aquilo era real. A sala, a casa, o homem. Ele não me tocava, só observava e falava. Dizia que todas que vinham carregavam algo que faltava nele, que a casa era viva e que eu, agora, fazia parte dela. Seu nome será lembrado, mas o rosto vai desaparecer aos poucos. Tentei perguntar por que eu. O que ele queria de mim? Ele respondeu: "Você é o tipo de mulher que o mundo esquece fácil, mas aqui você é permanente." Apontou para a parede. Meu nome já estava ali, riscado entre dezenas de outros. Algumas letras ainda frescas, como se tivessem sido escritas minutos antes. Outras desbotadas,
quase apagadas, como se estivessem sumindo. Pedi para ir embora. Prometi silêncio, dinheiro, o que ele quisesse, mas ele apenas respondeu: quem sai sem ser escolhido, volta com metade de si. E então, a casa tremeu. As janelas bateram. As cortinas se agitaram como se alguém passasse por trás delas. Vozes começaram a ecoar pelas paredes, todas femininas, chorando, algumas gritando, outras rindo. Naquele instante não pensei. Corri, chutei a estante, derrubei livros, joguei cadeira na janela. E nada cedia, mas o relógio, pela primeira vez, se mexeu. 3h21. A casa gemeu como se sentisse dor, e o homem caiu de joelhos, com as mãos nos ouvidos. Comecei a girar tudo o que podia. Uma das tábuas do chão se soltou. Debaixo dela, um buraco, um túnel. Me joguei dentro, escuro, estreito, sufocante, mas segui. Engatinhei por minutos ou horas, até ver uma luz no fim. Quando saí, estava do lado de fora da casa, perto do costão, suja, arranhada. Corri pela trilha, tropeçando, chorando, com o coração martelando no peito. Cheguei na estrada e desmaiei. Um pescador me encontrou e chamou ajuda. Fui levada para o hospital. Não falei nada na delegacia. Quem ia acreditar? Disse que me perdi, bati a cabeça, não lembrava de nada, mas o mais estranho foi descobrir depois que naquela casa, onde me encontraram, nunca morou ninguém, que ela foi abandonada há mais de 30 anos e que não existe porão, nem escada, nem sala com relógio, só madeira podre, areia acumulada e restos de parede. Tentei seguir a vida. Voltei para a cidade, cortei o cabelo, troquei de número, parei de atender, mas às vezes eu ouço. Quando tá silêncio demais, quando a hora marca 3h20, eu ouço as vozes. E toda vez que olho no espelho, parece que tem alguém atrás, sempre parada, sempre observando, como se ainda estivesse naquela sala, como se eu nunca tivesse saído. E talvez não tenha mesmo, porque ontem, ao abrir o armário, encontrei a foto, aquela com a palavra encerrada. Só que agora era meu rosto e a palavra estava em vermelho fresco, molhado, como se tivesse acabado de ser escrita.